Qual a relação que Jesus tem com a igreja? Eu estou fazendo essa pergunta. Qual a relação Jesus tem com a igreja? Qual o relacionamento? Aí eu pergunto outra vez. Qual igreja? Depende da igreja. Existe até aquela igreja em que Jesus está do lado de fora e bate na porta. Se alguém ouvir a minha voz, me receber em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cearei com ele e ele comigo. Eu estou fazendo essa pergunta agora porque eu estava meditando sobre aquela relação de Jesus comendo e bebendo com os publicanos e pecadores, em que os líderes religiosos que achavam aquilo algo contaminoso, comer, sentar com os pecadores, comer com eles, beber com eles, se alegrar com eles, rir com eles. Essa meditação que eu vinha fazendo sobre o que Jesus fazia, em que eles olhavam e designavam Jesus ou identificavam, classificavam Jesus como amigo de publicanos e pecadores. Esse daí é um glutão, amigo de publicanos e pecadores. E eles vieram até tirar satisfação com os discípulos de Jesus, porque o vosso mestre se assenta com os pecadores e se alimenta com eles. Aí você pode ver outras traduções, come e bebe com eles, ceia com eles. E uma das coisas que me fez fazer essa pergunta foi que Jesus tem várias relações com a igreja e várias igrejas existem. Aí dele é uma relação de amor e a igreja dele o acolhe, recebe, porque ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora tem determinadas igrejas que ele tem uma relação que não é a das melhores. Inclusive Jesus diz para uma daqueles pessoal que se reunia, vivia da casa de Deus e tal, dizendo: olha, eu vos digo que os publicanos, os pecadores, as meretrizes vos precedem, adentram primeiro, estão ingressando na frente de vocês no reino de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. A relação de Jesus com essas pessoas que a religião ou esse povo religioso, essa massa de gente que tem uma superficialidade, tem uma caricatura, uma escama, ele tem uma capa de uma justiça, de um cara que não faz nada, aquela que não faz isso, não faz isso, não faz isso e aquilo. Mas Jesus diz assim: vocês gostam de aparecer justo diante das pessoas, mas por dentro é que está toda a corrupção, toda a fraude, todo o que é mal, toda a maldade está dentro de vocês. E praticam escondido, porque a hipocrisia é só para manter os que são
conhecidos, mas os que estão na intimidade sabem quem vocês são. Comer com eles era uma identificação para Jesus. Amigo de publicanos e pecadores. O amigo de publicanos e pecadores. Uma das coisas que Jesus diz para eles que fazem essa pergunta aos discípulos, porque eles perguntam: por que o vosso mestre senta com os pecadores e se alimenta com eles? Jesus diz: olha, não deixou os discípulos responderem. Ele diz: olha, minha relação com eles é esta, porque eu não vim salvar. A minha relação com eles é esta. Eu não vim salvar justos. Eu não vim salvar gente que está sadia. Eu vim salvar gente que está doente. Eu vim salvar gente que está precisando mesmo. Agora, a minha relação com vocês é a seguinte: vão e aprendam o significado disto. Misericórdia quero e não sacrifício. Aí quando vocês aprenderem o significado disso, quando vocês entenderem pelo resultado da prática disso, quando vocês souberem o que significa isso, quando vocês compreenderem a razão disso, aí venham até mim. Aí a nossa relação vai ser outra. Mas até lá, vão. Podem ir. E tragam esse resultado para mim. Qual o significado disso? Misericórdia quero e não sacrifício. Vão aprender. E só se aprende isso na prática. A relação de Jesus com certas pessoas que se acham tão santas. E olha que a mente, o coração é carregado de malícia. Ele não pode ver nada de diferente ali na esquina, ali na rua, porque já pensam é isso e aquilo. Oram por ele, estaria fazendo a mesma coisa ou pior. E fazem às escondidas. Porque o coração é do coração que procedem todos os maus desígnios. A mentira, a inveja, a corrupção, a maldade, toda a prostituição, a avareza procede do coração. Isso é o que está contaminando o ser humano. A contaminação é essa. Então, a relação de Jesus com as pessoas que não negam quem são, que não ficam com a carcaça estranha, tentando se passar por aquilo que não é. A relação com eles é de sinceridade. A relação com eles é de amor, de respeito. A relação com eles é de conectividade salvífica. E quando a salvação alcança a mudança, a transformação, o que eles não sabem, o que a maioria não sabem é que a relação de Jesus com eles os transforma, os muda. Porque Jesus diz, quando Zaqueu muda sua vida, muda o seu pensar, ele muda porque ele tem uma boa vontade, um caráter
que tendeu um tempo para aquilo que chamava-lhe a atenção, mas o coração dele sentiu uma aflição enorme. E ele muda e Jesus diz: você é filho de Abraão. Este também é filho de Abraão. É quando Zaqueu, que era um dos publicanos, um dos coletores, aí vai o amigo de publicanos e pecadores. Que essa relação de você para com Deus, que essa nossa relação para com Deus seja de sinceridade. Não tentar passar uma figura que não existe para as pessoas, nem para ninguém, nem para Deus muito menos. Mas ser totalmente transparente para Deus e não fingir ser quem não é. Ser alguma coisa sendo eu, sendo você, o que somos. O que somos é o que somos. E Deus nos conhece bem. Se não tivermos coragem de mostrar quem somos, a nossa relação com Deus anda distante daquilo que a gente mesmo possa vir a dizer. Porque falta verdade. E faltando verdade, somos hipócritas e Deus não gosta da hipocrisia. Não gosta. Ele ama a cada um, mas ele não gosta da hipocrisia. Aliás, o hipócrita, ele tem uma certa desvantagem daquele que é escancaradamente aquilo que é quando pratica o mal, aquilo que é quando faz descaradamente, despudoradamente. Ele conhece e sabe e gosta, tem aquela escolha. Mas o caráter do hipócrita é estranho, é esquisito, porque ele finge ser uma coisa quando na verdade é outra e é sorrateiro. É tão mal, perverso, que quando o outro for ver, já foi engolido. Que Deus nos salve de gente assim. Que a gente peça ao Senhor o discernimento de espíritos, porque a gente também conhece pelo seu espírito, pelo seu falar, pelo seu agir, em várias coisas da vida. A gente conhece. Quando Deus nos dá essa capacidade de discernir espíritos. E é isso que eu peço para mim e para você. Se você crê, faça essa oração. Peça a Deus e viva uma vida de transparência. Uma vida de verdade. Que Deus em Cristo vos abençoe.